Para delegações dos Estados Unidos e da China devem negociar hoje uma extensão da trégua tarifária entre os dois países. Fabrício Naitsky, qual é a tua expectativa aí para a reunião de hoje em torno desse assunto? O que contraria uma fala aí do Donald Trump de que iniciaria mesmo em agosto para todo mundo, né? Pois é, exatamente. A promessa no caso da China, Nonato, era de que as tarifas começariam a ser aplicadas no dia 12 de agosto, um pouquinho mais à frente do que para outros países como o Brasil, por exemplo. Agora, nesse caso específico, os países vão sentar para conversar hoje em Estocolmo, na Suécia, e aí a expectativa de que a trégua tarifária seja prorrogada em 90 dias, ou seja, sai de 12 de agosto, joga 3 meses para frente, 8 mais 3, vai para novembro essa trégua tarifária. Ou seja, isso permite um possível encontro entre Donald Trump e Xi Jinping. Isso tem sido especulado na imprensa internacional, nos bastidores, tanto em Washington quanto em Pequim, dos dois líderes das maiores economias, das maiores potências do mundo, se encontrarem pessoalmente, o que deveria acontecer ali na virada de outubro para novembro aproximadamente. E aí, com essa trégua tarifária, isso facilita esses canais de comunicação. A gente lembra o que aconteceu ali por volta de março, quando Trump começou a anunciar as tarifas para vários países do mundo, incluindo a China. No caso da China, ele colocou tarifas altas, a China foi retaliando, os Estados Unidos retaliaram de volta, e aí a China retaliava de volta e ficou nesse ciclo sem fim, até a gente chegar acima dos 100% de tarifas que seriam aplicadas para esses dois países, entre esses dois países. O que isso causa? Um problema de abastecimento na cadeia global de produção. Todos os países seriam afetados com isso, os Estados Unidos teriam muito a perder, a China também teria muita dificuldade com isso, porque o mercado chinês, a indústria chinesa, ela produz mais do que o mercado interno é capaz de absorver, ou seja, ela precisa do mercado externo também para conseguir manter a indústria girando, a indústria em atividade, sem ter nenhum tipo de prejuízo. Não dá para a gente esperar nenhum acordo como o que a gente viu dos Estados Unidos agora com a União Europeia ou na semana passada com o Japão, pelo menos não nesse primeiro momento. O que os negociadores vão tentar aqui é isso, ampliar essa trégua tarifária, mais 90 dias pelo menos, para dar espaço para esse encontro entre os líderes e aí, quem sabe, os dois chefões de cada país consigam eles sim talhar um acordo que possa sair bom para os dois lados. E não impor mais tarifas uns aos outros. Essa que é a questão, né? Porque senão não tem como. Fica ali um atrás do rabo, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Vai ficar assim eternamente. Valeu, Naitsky. Obrigada. Bom, vamos falar com o Alan Gani, que está aqui no estúdio também, a respeito desse cenário todo. Ô Gani, o que a gente tem observado é o seguinte: acordo com a União Europeia. Aí o Naitsky traz essa discussão hoje com os chineses, ou começando agora, com a possibilidade de que isso seja prorrogado. A gente tem um pouco mais de força para o Donald Trump à medida em que ele consegue acordo com a União Europeia, já com o Japão, agora conversa com a China também, e isso pode deixar o Brasil mais isolado e até sendo um bode expiatório, como alguns entrevistados já citaram aqui para a gente? Pode sim, e esse risco do bode expiatório, ele é real, porque o Brasil não é uma economia muito pequena e aí não serviria para ser um bode expiatório, não teria efeito, né? Os Estados Unidos colocam lá uma tarifa, como fez contra Madagascar, por exemplo, isso não chama a atenção do mundo. E o Brasil é um país relativamente grande, com uma economia entre as 10 maiores do mundo, né, corrigida pela PPP, estaria ali próximo de 7ª, 8ª economia do mundo. Então é um recado, sim, para os outros países. E é um recado principalmente em relação à tentativa de se utilizar uma moeda substituta do dólar, né? O Brasil encabeça esse movimento juntamente com a China por meio dos BRICS, inclusive fomentando uma utilização de um sistema de pagamentos comuns entre os países membros, como foi colocado na última reunião, na penúltima do Cazaquistão. Enfim,
Então, corre sim esse risco, que é prejudicial, e o Brasil, infelizmente, não tem muito poder de barganha com os Estados Unidos, né? Por isso que deve insistir exaustivamente no caminho da negociação e oferecer alguma medida concreta para o Donald Trump, talvez uma sinalização de que não pretenda utilizar o dólar, alguma coisa que o governo possa fazer para diminuir essa tensão comercial com os Estados Unidos. A China consegue mais prazo, Nonato, porque a China tem poder de barganha. Na verdade, se os Estados Unidos estão prorrogando essa negociação, é porque os Estados Unidos não estão em posição de vantagem. Ou seja, você só negocia quando você está em desvantagem. Quando você está ganhando o jogo, você não precisa negociar. Então, na verdade, se os Estados Unidos estão estendendo o prazo para a China, é porque eles também entendem que a retaliação chinesa é bastante prejudicial para os Estados Unidos, diferentemente do Brasil. Isso porque os Estados Unidos são um grande importadores da China. Ô Gani, você vê alguma possibilidade do Brasil, se não conseguir um prorrogamento, né, do tarifaço, pelo menos conseguir negociar algum setor específico, ou também é difícil? Não, isso é possível e a gente tem um precedente lá atrás, né? Então, se a gente olhar o aço, o caso do aço, o Brasil, numa negociação muito dura em 2016, no primeiro mandato do Donald Trump, o Brasil conseguiu uma vantagem. Talvez em relação ao agronegócio o Brasil consiga, porque isso evidentemente atinge ali o café da manhã do americano médio, suco de laranja, café, entre outros produtos. Então, talvez no agro ou no próprio aço, o Brasil consiga alguma vantagem. Agora, de qualquer modo, se de fato no 1º de agosto entrar em vigor a tarifa de 50%, é prejudicial para a economia brasileira, principalmente para o setor exportador.